E nos próximos capítulos da novela Renascer, Mariana, furiosa, irá atrás de Eliana e pedirá amiga. Eu vim aqui porque eu preciso da tua ajuda para acabar com todos os inocêncios. Assim você pode ficar com a herança do teu ex-marido e eu finalmente vou poder ficar com as terras do meu vô Belarmino. Eliana sorri, olha para Mariana e diz: se é para acabar com aquela família, você pode contar com a minha ajuda, mas eu já vou avisando que não será fácil se livrar daquele ali. Mariana se aproxima da viúva de Venâncio e avisa: você pode deixar que eu tenho um plano. A neta de Belarmino começa a contar o seu plano e Eliana, ao escutar, arregala os olhos e com um sorriso cínico fala: mas isso é muita maldade, mas eu vou adorar ver isso acontecer com o José Inocêncio. Mas o que as duas não imaginam é que Mariana tinha cometido o pior erro da sua vida e que lhe custará muito caro. Inácia, ao limpar o quarto de José Inocêncio, encontra um diário, segura ele na mão e fala: esse diário deve de ser da Mariana. Ela deve de ter esquecido dele aqui. Ritinha chega bem na hora e pede à mãe para abrir. Inácia abre e encontra dentro uma foto e um documento de Mariana. As duas ficam chocadas. Inácia pasma fala: eu sempre soube que a Mariana ia ser a terceira tocaia do Inocêncio, mas eu nunca pensei que ela tivesse um segredo tão horrível como esse. Inácia corre para avisar Inocêncio, mas o fazendeiro tinha acabado de sair. A empregada, naquele instante, tem uma visão e vê duas coisas terríveis que irão acontecer. O passado de Mariana será finalmente revelado, junto de dois segredos: uma foto misteriosa e um documento comprometedor. Mas antes de continuar, me contem aqui se vocês estão gostando da novela Renascer. E também escreva de qual cidade vocês estão nos assistindo. Isso tudo poderá acontecer quando Mariana, furiosa, vai até Eliana. A viúva de Venâncio, ao ver a amiga, fica surpresa. Mariana se aproxima e fala: eu vim aqui pedir a tua ajuda para colocar um fim em Inocêncio. Eliana fica sem palavra e pergunta: mas como assim? O que você pretende fazer, Mariana? A neta de Belarmino pensa um pouco e diz: o José Inocêncio me expulsou de casa e me humilhou, e agora eu quero colocar em prática o plano que eu tinha desde quando eu cheguei nessas terras. Mas para isso eu vou precisar da tua ajuda, Eliana. Eliana, receosa, olha para a amiga e responde: se é para fazer o José Inocêncio pagar, você pode contar comigo. Até porque, se eu for depender daquele traste do Egídio, eu nunca que vou ver as minhas terras. Mariana se aproxima e conta o seu plano. Eliana, ao escutar, arregala os olhos e diz: eu devo admitir, Mariana, que nunca uma coisa dessa teria passado pela minha cabeça. O seu José Inocêncio mal pode esperar pelo que lhe aguarda. Eliana e Mariana começam a colocar o plano em ação. Já na fazenda de José Inocêncio, Inácia, ao limpar o quarto do patrão, se depara com um livro. A empregada, ao se aproximar, o pega e olhando diz: isso aqui é o diário de Mariana? Naquele mesmo instante, Ritinha chega, escuta a mãe e fala: pois se isso aí é daquela uma, nós devíamos de abrir ele para saber o que aquela cobra estava tramando. Inácia pensa um pouco, olha para o diário e abre. A empregada arregala os olhos e fala: meu Deus, não pode ser verdade uma coisa dessa. Ritinha, ao ver a mãe naquele estado, pergunta: o que aconteceu, mãe? O que foi que a senhora viu aí dentro?
Inácia se aproxima da filha e mostra uma foto e um documento de Mariana. Ritinha, chocada, deixa a vassoura cair e olhando para a mãe grita: "A mãe tem que avisar isso para o José Inocêncio, antes que seja tarde demais. Aquela Mariana nunca foi quem ela dizia ser." Inácia pega a foto e o documento e sai pela casa gritando: "Inocêncio! Inocêncio!" Já na fazenda de Egídio, Mariana e Eliana conversam. E a ex-mulher de Inocêncio fala: "Nós vamos precisar de um jagunço para se livrar de Inocêncio." Eliana pensa um pouco e fala: "E eu já sei quem vai ser a pessoa certa para esse trabalho." A viúva de Venâncio chama Marçal e o capanga, ao chegar, pergunta: "A senhora mandou chamar?" Eliana confirma e diz: "Eu tenho um trabalhinho para você, mas tudo deve ser feito em segredo e nem o teu patrão, o Egídio, deve ficar sabendo disso." Marçal estranha a situação e fala: "Bem, a senhora pode ficar tranquila que eu sei manter segredo quando tenho que fazer os meus trabalhos, mas isso depende do quanto a senhora está disposta a pagar." Mariana o interrompe e fala: "Se o problema é dinheiro, você pode ficar tranquilo. Se você fizer o que eu vou pedir, eu te garanto que você nunca mais vai se preocupar com dinheiro." Marçal, ganancioso, pergunta do que se trata o trabalho. E Eliana, sem nem pensar duas vezes, fala: "Acabar com José Inocêncio. Nós queremos que você dê um fim nele de uma vez por todas." Marçal se assusta e dá um passo para trás, respira e responde: "Vocês me desculpem, mas aquele ali tem um corpo fechado. E todos que foram mexer com ele estão embaixo de 7 palmos da terra agora." Mariana o tranquiliza e diz: "Eu sei disso, inclusive o meu voinho foi um desses. Mas você não se preocupe que eu sei o que é preciso fazer para abrir o corpo dele." Marçal pergunta: "E como a senhora pretende fazer uma coisa dessa?" Mariana responde: "Você já deve ter ouvido falar que o corpo de José Inocêncio é fechado por causa de um facão que ele enfiou no pé do Jequitibá-Rei. Mas eu vou tirar esse facão. Dessa forma, o José Inocêncio vai perder a proteção do seu corpo fechado." Marçal ri e fala: "Bem, eu já senti dessa história, mas o difícil vai ser encontrar esse tal de Jequitibá-Rei. Até porque o patrão sempre procurou, mas nunca que o encontrou." Mariana responde: "Acontece que eu não sou o teu patrão, e você pode ficar tranquilo que eu sei exatamente como vou fazer para encontrar ele." Marçal pensa um pouco e diz: "Pois se a senhora descobrir e conseguir tirar aquele facão, eu estou disposto a te ajudar em troca de uma boa quantia." O capanga sai e Eliana e Mariana se preparam para colocar o seu plano em ação. Mariana vai até a fazenda de João Pedro. A neta de Belarmino, ao chegar, encontra o filho de Inocêncio e diz: "Eu preciso falar com você, João Pedro." O rapaz se assusta, olha para a ex-madrasta e pergunta: "O que você está fazendo aqui, Mariana?" A moça fala que precisa conversar. João Pedro a escuta e Mariana começa a falar: "Como você sabe muito bem, João Pedro, o teu pai me expulsou. Ele preferiu aquela Teca do que a sua esposa. Sabe, João Pedro, eu me arrependo muito de não ter escolhido você." O rapaz fica tentado e fala: "Mas acontece que você escolheu o pai, e agora, como você sabe, eu tô casado e muito bem casado." Mariana, ardilosa, começa a colocar o seu plano em ação e pergunta:
Mas se eu me lembro bem, você queria até mesmo arrancar o facão de José Inocêncio, o que ele fincou lá no pé do Jequitibá-Rei. João Pedro a interrompe e fala: mas isso foi besteira. Eu nunca que teria feito uma coisa dessa. Mariana insiste e pergunta: mas me diga uma coisa, João Pedro. Você sabe onde fica esse Jequitibá-Rei? João Pedro confirma, e sem perceber as intenções de Mariana, o rapaz diz: o pai sempre nos levava lá, depois de tomar um banho na cachoeira. Fica logo ali perto, uns 100 metros em direção da fazenda de Egídio. Nesse mesmo instante, Sandra chega e ao ver Mariana em sua casa, sozinha com João Pedro, a moça fica furiosa e grita: o que significa isso? O que essa uma está fazendo aqui dentro, sozinha com você, João Pedro? O rapaz, pasmo, fica sem saber o que falar, e Mariana aproveita para alfinetar Sandra e diz: eu só vim aqui para conversar com João Pedro e lembrar um pouco do passado e de como as coisas podiam ter sido diferentes. Sandra fica mais furiosa ainda e grita: pra mim chega, João Pedro, eu já aguentei demais de você, mas eu cansei. João Pedro escuta tudo e fica sem saber o que falar. Sandra entra, prepara suas coisas e vai embora para a casa de Dona Patroa. João Pedro pede para Sandra ficar, mas a moça, sem nem olhar para trás, vai embora. E Mariana sai logo em seguida, comemorando e rindo. Já na fazenda de José Inocêncio, Inácia continua procurando o patrão. É quando Ritinha chega, junto de Damião, e fala: o Damião me disse, mãe, que o seu José Inocêncio foi até a vila e que só vai voltar pelo anoitecer. Inácia fica mais desesperada ainda e fala: não é possível. Se eu não fizer nada, a minha visão vai se cumprir. E eu não posso deixar isso acontecer. A empregada se aproxima de Damião, entrega o diário e fala: você precisa entregar isso ao teu patrão o mais rápido possível, antes que o pior aconteça. Damião, sem entender, pergunta: mas o que é esse livro? E por que você está tão preocupada assim? Inácia, em voz baixa, fala tudo o que descobriu para Damião, e o jagunço arregala os olhos e fala: pois eu nunca que diria que Mariana escondesse um passado como esse. E se a tua visão estiver correta, é melhor que eu vá atrás do patrão agora mesmo. Damião sai, e Inácia e Ritinha ficam aflitas, orando para que o pior não aconteça. Enquanto isso, José Inocêncio, sozinho na frente do Jequitibá-Rei, fala: você ainda está de pé, assim como eu, e enquanto o meu facão estiver cravado nos teus pés, eu sei que eu não preciso me preocupar, porque esse foi o nosso trato. José Inocêncio, após falar isso, vai até o seu cavalo e, com pressa, vai em direção da vila. Já Damião, ao chegar na vila, procura José Inocêncio. O jagunço vai até Norberto e pergunta: o patrão por acaso não passou por aqui? Norberto responde: o seu José Inocêncio ainda não apareceu aqui hoje, mas você fique tranquilo, porque se eu ver ele, eu aviso que você está procurando por ele. Damião olha para o lado e vê Sandra chegar na casa de Dona Patroa. O jagunço vai até a moça e, ao entrar, ele se depara com Sandra e Yolanda. A mulher de João Pedro olha para o jagunço e pergunta: e o que você veio fazer aqui, Damião? Se você veio atrás de Eliana, fique você sabendo que ela não está aqui. Damião diz que não, e se aproximando das duas fala: eu na verdade vi a senhora chegando e vim aqui para perguntar se por acaso você viu o patrão lá pelas terras de João Pedro.
Sandra não consegue disfarçar a cara de raiva e diz: Eu não vi ninguém e nem me fale em João Pedro, que eu não quero nem ouvir o seu nome. Yolanda, ao ouvir, pede uma explicação e Sandra explica tudo o que aconteceu para Damião e sua mãe. Damião, depois de escutar tudo, pergunta: Então quer dizer que ela queria saber onde fica o facão de seu José Inocêncio? Sandra pergunta o porquê do interesse. O jagunço mostra o diário e conta tudo o que eles descobriram de Mariana. Sandra e Yolanda ficam em choque, sem acreditar. E naquele mesmo instante, José Inocêncio aparece, escuta tudo e fala: O Norberto me avisou que você estava me procurando, Damião. Imagino que era para me contar toda essa história. Damião confirma e José Inocêncio fica pensativo. Sandra, ao se recuperar do choque, olha para José Inocêncio e diz: Eu tenho um plano para dar uma lição na Mariana e para fazê-la pagar por tudo. José Inocêncio a encara e pergunta: Pois então me conte esse teu plano, pois eu vou fazer muito gosto de ver a Mariana pagando por tudo que ela fez. Sandra não perde tempo, conta tudo e José Inocêncio fica surpreso e fala: O teu plano é realmente muito bom. A Mariana com certeza vai cair nele. José Inocêncio, Damião e Sandra colocam o plano em ação. Já Eliana e Mariana chamam Massal. O peão de Egídio, ao chegar, pergunta: E então, conseguiram fazer a parte de vocês? Eliana fala: Nós já descobrimos onde está aquele bendito facão. E vamos lá agora mesmo dar um fim nele de uma vez por todas. Mariana encara Massal e fala: E você vai e fique de tocaia na frente da casa de Inocêncio, que quando nós tirarmos o facão, eu te ligo e aviso. Massal sai e Eliana e Mariana saem logo atrás. As duas vão até o Jequitibá-Rei. Massal se posiciona na frente da casa de Inocêncio e olhando para a varanda, ele vê o fazendeiro sentado. Já Mariana e Eliana, ao chegarem nos pés de Jequitibá-Rei, as duas ficam admiradas com a árvore. Elas começam a procurar o facão. Eliana olha para baixo, encontra e fala: Eu encontrei, Mariana. Eu encontrei o facão de Inocêncio. Eliana se prepara para arrancar o facão, mas Mariana a interrompe e diz: Eu quero tirar esse facão eu mesma. Eu quero vingar o meu voinho. Eliana se afasta e Mariana segura com força e puxa. Ao tirar o facão, Eliana, assustada, olha e fala: O que significa isso, Mariana? Mariana, sem entender, olha para o facão e vê um livro cravado na ponta. Ela segura com força e puxa. E ao olhar de mais perto, ela percebe que é o seu diário com os seus documentos e fotos. A moça, em desespero, fala: Mas o que isso está fazendo aqui? Se alguém vê isso, eu tô arruinada. É então que José Inocêncio aparece e fala: Então quer dizer que vocês armaram tudo isso para acabar comigo? Mas pode ficar tranquilas, que esse facão aí não é o meu. O meu tá muito bem escondido. As duas, ao ver Inocêncio, ficam se tremendo de medo. E Massal, na frente da casa de Inocêncio, olha de mais perto e percebe que quem está na varanda não é Inocêncio, mas sim o seu filho, José Bento. O capanga, ao perceber, olha para trás e tem uma surpresa ao ver Damião. O jagunço de Inocêncio leva Massal para o mato e momentos depois se escuta um tiro. Eliana, Mariana e José Inocêncio também escutam um tiro. E o fazendeiro fala:
Parece que um já foi. Agora quanto a vocês duas, eu tenho um castigo para cada uma. Eliana, com medo, pergunta: o que o senhor vai fazer com a gente? José Inocêncio fala: isso vai depender de vocês. José Inocêncio chama Sandra e a moça entrega um documento para Eliana. Eliana olha os documentos e fala: mas isso aqui é um documento onde eu declaro abrir mão de tudo que era do Venâncio. Mas isso não é justo. Sandra responde: depois do que você tentou fazer aqui, você não tem direito nenhum de reclamar. Eliana, com medo, assina e Mariana, preocupada, fala: você me perdoa, Inocêncio. Eu fiz isso porque a Eliana me induziu. Eu nunca que faria nada para prejudicar você. Eu te amo. José Inocêncio, furioso, responde: eu descobri tudo. Eu vi o teu diário, onde tinha todo o seu plano para acabar comigo e roubar minhas terras. Assim como também tinha vários documentos teus com nomes diferentes. Você usava nomes falsos para se casar e dar golpes. Mariana tenta negar e José Inocêncio mostra foto que ele pegou do diário da moça e pergunta: e como você explica essa foto? Você grávida? Mariana, sem conseguir se explicar, começará a chorar e José Inocêncio a entregará para a polícia, onde ela passa o resto da sua vida. Já Sandra, vendo que Mariana está fora de suas vidas para sempre, a moça retorna para João Pedro. E Eliana, depois do susto, enlouquece e sai pelo mundo afora. Agora, me contem aqui, o que vocês acharam do final de Mariana e Eliana? E será que José Inocêncio tem que se reconciliar com Mariana? Não se esqueçam de se inscreverem e deixarem o teu like para receberem sempre os novos vídeos.